Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? O racismo é uma realidade violenta. Por séculos, ele tem sido fundamental para o fazer político da Europa, começando com os projetos europeus de escravização, colonização e para a atual Fortaleza Europa. No entanto, o racismo é, muitas vezes, visto como um fenômeno periférico, marginal aos padrões essenciais do desenvolvimento da vida política e social e, de alguma forma, localizada na superfície de outras coisas como uma camada de tinta, que pode ser removida facilmente. Essa, entre aspas, camada de tinta ilustra a fantasia predominante de que o racismo é algo nas estruturas das relações sociais, mas não determinante nas suas relações. De modo tendencioso, o racismo é visto apenas como uma coisa externa ou como uma coisa do passado, algo localizado nas margens e não no centro da política europeia. Por muitos anos, o racismo nem foi visto nem refletido como um problema teórico e prático significante nos discursos acadêmicos, resultando em um déficit teórico muito sério. Por um lado, esse déficit enfatiza a pouca importância que tem sido dada ao fenômeno do racismo e, por outro lado, revela o desrespeito em relação àqueles que experienciam o racismo. A maioria dos estudos sobre racismo tem usado o nome que Philomena Essed chama de macroperspectiva, preocupando-se com as estruturas sociais e políticas do racismo ou, tendencialmente, com a pessoa que é agressora, como é o caso da maioria das pesquisas sobre racismo realizadas na Alemanha. Pessoas agressoras racistas e de direita, escreve Paul Matthew, devem ser bastante satisfeitas com a extrema atenção que tanto a mídia quanto a academia lhes dão. Produzem uma série de livros e desenvolvem-se treinamentos psicológicos, além de oficinas, discussões, seminários, para compreender as pessoas agressoras. As vítimas reais do racismo, no entanto, são rapidamente esquecidas. Esse desrespeito, ou melhor, essa omissão, espelha a desimportância dos negros como sujeitos políticos, sociais e individuais na política europeia. A realidade experienciada do racismo, os encontros subjetivos, as experiências, as lutas, o conhecimento, a compreensão e o sentimento dos negros no que diz respeito ao racismo, assim como as cicatrizes psíquicas que o racismo nos causa, têm sido amplamente negligenciados. Tais fatores só se tornam visíveis nas esferas públicas e acadêmicas quando a normalidade da cultura nacional branca é subitamente perturbada, quando nossas experiências com racismo colocam em risco o conforto da sociedade branca. Nesse movimento, nós, em nossa realidade com racismo, nos tornamos visíveis, faladas e até mesmo escritas. Não porque talvez possamos estar em perigo ou em risco, ou precisar de proteção legal, mas sim porque tal realidade desconfortável perturba a estável imunidade branca. Essas palavras estão na terceira parte do livro de Grada Quilomba, Memórias de Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Você pode dar uma olhadinha lá na página 71 e 72. Mas eu queria ainda voltar lá na página 57 e ler um trecho que Grada vai falar, e ela diz que, obviamente, falar sobre essas posições marginais evoca dor, decepção e raiva. Elas são lembretes dos lugares onde mal podemos entrar, dos lugares nos quais dificilmente chegamos ou não podemos ficar. Tal realidade deve ser falada e teorizada, deve ter um lugar
dentro do discurso, porque não estamos lidando aqui com informação privada. Tal informação aparentemente privada não é de modo algum privada. Não são histórias pessoais ou reclamações íntimas, mas sim relatos de racismo. E é assim que eu quero começar essa nossa conversinha, nosso bate-papo sobre como que por muito tempo na nossa vida, a gente sequer se reconhece ou se afirma ou até mesmo se percebe uma pessoa não branca. A gente vive, né, num contexto onde essa produção do racismo ela é sempre colocada como essa camada de tinta que Grada Quilomba fala. Embora ela esteja falando de Europa, a gente sabe que é a partir da expansão europeia, é a partir do imperialismo e a partir da invasão, da exploração que a Europa vai fazendo ao longo do globo. E a gente sabe muito bem que África e Américas foram esses grandes lugares que a Europa fez o seu grande território, né, o seu grande império, mas não apenas. E a gente sabe que é aqui onde a gente está, no Brasil, nós temos impactos profundos até hoje, há mais de 400 anos, há 500 anos, temos impactos até hoje de como que foi o resultado dessa colonização. Ao redor de todo o globo, né? A gente vai lá para o Oriente Médio, a gente vai para a Ásia, desde Índia até todos os outros países onde a Europa tocou, ela destruiu. Ela levou toda uma transformação que não foi uma transformação sugerida, não foi uma transformação sequer sugestionada, foi uma transformação imposta. Quando a gente está falando aqui de Brasil, especificamente de Brasil, a gente vê ao longo da história, da formação, da construção do Brasil, o quanto que essa desigualdade baseada na cor, baseada na origem, baseada no que hoje nós chamamos de raça e etnia, construiu e classificou, caracterizou todo o cenário do que a gente tem hoje entendendo por Brasil. Uma vez, por exemplo, Lélia Gonzalez, que é uma das grandes referências nacionais e uma referência também internacional, é a nossa brasileira Lélia Gonzalez, uma mulher negra que é antropóloga, acadêmica, ativista, que fez estudos incríveis sobre raça, racialização e que trouxe a união entre muitas discussões raciais e a psicanálise. Então é uma referência primordial, né, nos estudos negros. Lélia Gonzalez, essa pessoa, conta numa entrevista que quando ela entrou na universidade, ela era como uma jabuticaba, preta por fora e branca por dentro. E ela contava isso nesse lugar de como que o racismo produzido no Brasil fazia inclusive dela uma pessoa negra, mas que não se percebia desse jeito ou que dentro das suas práticas e ações, performava uma branquitude. E é sempre nesse lugar de performar uma branquitude, porque nós, pessoas racializadas, não temos como ser pessoas brancas. Seja você uma pessoa amarela, seja você uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa indiana, você não consegue ser uma pessoa branca. Existe sim, a gente pode até tentar desenvolver mais isso, a possibilidade de uma psicologização do próprio indivíduo ao ponto dessa pessoa, interior mesmo, ver-se enquanto uma pessoa que não é negra. E pode até mesmo existir uma busca por ser uma pessoa branca. Mas, de fato, a materialidade da coisa, aquilo que te dá um acesso, uma fluidez social para você transitar pela sociedade sem que a sua cor te ofenda, te machuque e te coloque em risco, sem que pela sua raça e etnia você seja colocada no lugar da chacota, no lugar da limitação de possibilidades, não tem como. Não tem como querer ser uma pessoa branca quando a gente não é uma pessoa branca. Mas mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades e até mesmo impossibilidades de uma pessoa não branca tornar-se uma pessoa branca, existe um discurso muito forte do racismo que vai fazer um silenciamento da nossa cor, da nossa raça e da nossa etnia.
Desde os lugares mais, assim, pequenos, aparentemente, desde os princípios da nossa constituição em comunidade, por exemplo, dentro de um pensamento de uma comunidade religiosa, se você quiser pensar na religião no Brasil, a religião cristã, onde boa parte ainda se considera cristã, mas que existe um movimento que já era crescente e que agora, ultimamente, tem crescido mais ainda, que são as igrejas pentecostais. Não apenas essas, mas, por exemplo, e tem um episódio aqui que eu falo, né? A igreja evangélica e o racismo. Ali a construção do senso de comunidade, ele é tão grande, ele é tão forte, que vocês têm que se sentir praticamente todos iguais. Não existe de modo algum essa diferenciação entre raça, entre branco, preto, amarelo, indígena, na fala. Na fala. No discurso, e você pode verificar naquele episódio que eu vou contando passo a passo, o racismo ele está presente, ele é praticamente a regra, ele não é a camada de tinta, ele é a própria matéria. Ele é a própria matéria. O antirracismo talvez seja essa camada de tinta. O racismo é o próprio corpo que será pintado. Então, ao longo da nossa vida, e você que me escuta, se você é uma pessoa amarela, se você é uma pessoa negra, uma pessoa indígena que foi criada fora ou longe, né, dos povos indígenas, da vivência cotidiana indígena, e foi criado mais para um lugar onde se tende ao embranquecimento, pense aí com você, quando foi, caso isso já tenha acontecido, que você olhou para si, que você falou para você mesmo: eu não sou uma pessoa branca. E detalhe, aqui eu não estou dizendo do sentimento de você se olhar na sociedade e falar assim: nossa, eu sou uma pessoa estranha à sociedade, eu não sou igual tal coisa, eu não sou igual o que sonda por aí, essa matéria, esse som, essa cor, esse estar na sociedade não parece comigo. Não é sobre isso que eu estou falando exatamente. Eu estou falando no dia em que você percebeu e que você nomeou: eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa racializada. Qual foi o dia ou a época, se você conseguir lembrar, que você realmente parou para pensar e falou: nossa, eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa negra. E não é um defeito ser uma pessoa negra. Eu sou uma pessoa amarela e não é um defeito ser uma pessoa amarela, ou indígena, ou marrom, ou qualquer outra etnia. Porque esse é um grande lugar. Primeiro, que a gente cresce num sistema social em que o modelo, como eu falo todas as vezes, o modelo é branco. O modelo que constitui não apenas o objeto de amor, não apenas o objeto de beleza, de desejo, um objeto que marca uma humanização. Não é nem só isso. Obviamente que isso é importante, mas a gente também cresce numa sociedade em que não ser isso, em que ser uma pessoa racializada, nos coloca como um lugar de inferioridade. E não estou dizendo que ser uma pessoa racializada é ser inferior, mas a gente aprende dia após dia que ser uma pessoa negra, por exemplo, é ruim. Que ser uma pessoa amarela é ruim. Que ser uma pessoa indígena também não é bom. Então a gente vai vendo ao longo do nosso desenvolvimento, e aqui eu quero chamar atenção para uma coisa, quando eu estou falando de psicologia, a gente está falando de um processo que ele não precisa ser nomeado para que ele aconteça. Muito menos ele precisa ser percebido para que ele aconteça. Ele está acontecendo mesmo que a gente não coloque nenhum nome sobre isso. E muitas vezes é justamente não nomear o processo que faz de nós um grupo de pessoas que vai estar em constante sofrimento psicológico. Porque não nomear uma agressão, isso é extremamente doloroso. É extremamente doloroso, né? Quando você está sentindo uma dor no seu corpo, uma dor muito grande, ou um mal-estar, ou alguma coisa que não está bem, só que você não sabe o que é. Você não sabe de onde vem, você não sabe o que causou, mas você sabe que cada dia aquilo aumenta. Aquele desconforto, aquela dor, aquela coisa agulhada assim, que parece uma dor pontuda, a gente não sabe de onde que ela está vindo. E a gente
não sabendo, não faz nem ideia de por onde começar um certo tratamento, onde começar uma certa mitigação do processo. Então, como que a gente consegue, não sabendo o que a gente tem, se tratar, se cuidar, prevenir que isso aconteça de novo? A gente vai sair tomando todos os chás do mundo, tomando todos os remédios, injeções. Não, existe, né, se for pensar em medicina ocidental, existe todo um processo de, entre aspas, anamnese, que você deveria ter uma conversa com a pessoa que vai te atender ali, o médico, a médica, a pessoa médica, que vai olhar para você, que vai conversar, vai buscar entender o histórico, mas que mesmo com o histórico isso não é o suficiente, que vai fazer exames, exames e mais exames, para a partir daí chegar a uma conclusão de o que poderia ser. Entendendo o que poderia ser, vamos começar um certo procedimento para que, de fato, a gente verifique se aquilo que te dói por um motivo que é plausível de ser visitado, né? De ser consertado, de ser, pelo menos, tratado. Tudo isso passa pelo campo da investigação, pelo campo da nomeação, pelo campo do diagnóstico e, depois desse lugar todo, pelo campo de uma certa tratativa. A gente precisa achar maneiras de lidar com isso. E isso eu estou falando e não é nem sobre medicina. Nem é sobre medicina isso que eu estou falando. Embora eu use essa metáfora, eu estou falando sobre a nossa própria nomeação do racismo. Ao longo da vida, a gente cresce no que eu chamo e o que eu explico em alguns outros momentos de apagamento referencial. Uma das maneiras de apagar uma entidade, de apagar uma subjetividade, um povo, uma raça, uma etnia, é a gente simplesmente não falar sobre isso. A gente vai falar sobre outras coisas. E a gente vai falar sobre outras coisas trazendo como referência a referência que a gente quer que domine o discurso, que domine a narrativa, que domine o processo pelo qual a sociedade está se constituindo e passe por aquilo que é considerado o ideal, o essencial, o modelo, o universal. O que é considerado como tudo isso? O branco, né? É a vivência branca, é a vivência masculina, é a vivência heterossexual, cisgênera, e assim por outros motivos a gente vai construindo um modelo, um corpo, uma entidade, uma subjetividade que é tida como normal. Tudo que foge disso é anormal. Ou como a gente chama no campo da militância, no sentido não pejorativo, é dissidente. Somos pessoas racializadas, então nós somos pessoas dissidentes. E o apagamento referencial, ele tem justamente essa intenção. Ele vai apagar você sem dizer que está te apagando. Ele vai apagar a nossa vivência sem necessariamente dizer eu estou te apagando, porque ao dizer, você pode nomear pela negação. Quando você fala você não presta porque você é uma pessoa negra, quando essas palavras aparecem, e elas já apareceram muitas vezes na história, mas quando ela aparece com muita frequência, para além de gerar um mal-estar, além de gerar uma identificação negativa, ela também gera uma possibilidade de questionamento. Espera, por que eu sou ruim e você é bom? Então isso pode gerar uma reflexão. Isso não é o que vai acontecer. O que vai acontecer no apagamento referencial é que, em vez de eu referenciar todas as pluralidades de vida, de eu falar de todas as possíveis etnias, eu vou falar só da branca. A sociedade que a gente vive, ela é eurocêntrica, brancocêntrica. Os princípios da Europa, desde a sua formação até hoje, eles são colocados para nós como centro. O princípio da branquitude é colocado para nós como o centro. E ao colocar no centro todas essas questões e todas as qualidades e todos os anseios da branquitude, e ao colocar no centro tudo que é branco, ao refletir no espelho da pessoa, da subjetividade, somente o branco, a gente começa também a esquecer que existem outras referências. Então a gente apaga a existência de muitas outras referências. Por quê? Porque o modelo que a gente aprendeu a construir, o nosso gosto, o nosso desejo, a busca e orientação do nosso gosto e do nosso desejo, não é um modelo que compreende, que inclui e que revela outras possibilidades.
Quando a gente vê isso, às vezes, a gente vê num lugar tão desumanizado, porque primeiro, né, vai mostrando somente um referencial como humano, um universal, como modelo de ser humano, de busca. E esse modelo é sempre mostrado no lugar de humanidade mesmo, de colocar como pessoas que têm direitos, possibilidades, deveres e fluidez. E quando mostra outras identidades, elas são colocadas sempre num lugar subalterno, sempre num lugar de humilhação, um lugar indigno, um lugar de malícia, um lugar de maldade, um lugar de vulnerabilidade, e todas essas questões são transformadas em questões a serem evitadas. Então, sem falar coisa alguma, nós estamos produzindo um discurso. Sem nomear explicitamente, nós estamos colocando um contexto e nós evitamos esse contexto. Então, por uma questão de referência, a gente apaga toda uma existência. E eu dei um curso esses dias e eu queria trazer perguntas que eu coloco naquele curso. São 6 perguntas. E eu queria perguntar aqui, porque a gente está falando de ser uma pessoa racializada, né? Então eu pergunto aqui, quando você se percebeu uma pessoa racializada? Você gosta da sua cor e da sua etnia? Você se considera uma pessoa racista? Quantos amores você se impediu ou te impediram de viver por causa da sua racialidade? Em quantos espaços a sua presença foi mal vista apenas por você não ser uma pessoa branca? Você acredita que ser uma pessoa racializada pode ter influências na sua subjetividade que uma pessoa não racializada não teria? São perguntas para a gente pensar, porque quantas vezes de verdade você já se sentiu uma pessoa não amada, uma pessoa invalidada, que as coisas que você fala, as coisas que você produz, a coisa que você pensa, sempre é colocada no lugar do questionamento. Mas será que isso é verdade? Será que é importante? Quantas vezes você já percebeu que você teve que fazer 10 vezes mais para poder chegar no mesmo lugar que uma pessoa branca medíocre chegou, fazendo quase nada? Quantas vezes a gente, enquanto corpos racializados, acreditamos que o nosso jeito de amar está errado e a gente tem que buscar outro jeito? A gente não quer olhar tão facilmente para isso, porque, igual a gente viu também, né, agora que eu li Grada Quilomba para vocês, nesses trechos, a gente viu que falar sobre isso, nomear o racismo, ver-se uma pessoa racializada, é desconfortável no primeiro momento, e sobretudo nesse primeiro momento, essa grande passagem, esse grande movimento de saída de uma visão em que a gente não se considera uma pessoa racializada, para o momento seguinte e continuado em que a gente se descobre uma pessoa racializada, esse movimento é um movimento de dor, é um movimento de angústias, é um movimento que vai trazendo à tona todo um conjunto de desilusões e frustrações, assim, contínuas. Dia após dia a gente vai olhando, vendo o que a gente foi fazendo ao longo da vida e se desfazendo de coisas que foram muito arraigadas, muito enraizadas em nós. E sabe quando você puxa a raiz de uma planta no vaso? E conforme você puxa, você espera que saia só a raiz, mas vai vindo um monte de terra junto e de repente vem um punhadão de terra, às vezes sai até o vaso, sobe. Quando você tenta puxar essa planta, ou então no solo, você vai puxando assim a planta e é difícil tirar aquilo, porque ela está enraizada muito mais para baixo do que você imaginou. Assim é quando a gente tenta tirar sobre nós essa etiqueta de branquitude. Quando a gente olha para a gente e tenta dizer, eu não sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa racializada. E fazer esse movimento é arrancar, é buscar aos poucos arrancar essa raiz mesmo. E isso dá trabalho. Qualquer pessoa que disser que isso é simples e fácil é uma pessoa que ela ou é mentirosa ou ela é branca. E aí você pensa, será mesmo que é tão fácil assim sair desse lugar e se perceber uma pessoa não branca? É fácil se perceber uma pessoa racializada? Quando você se percebeu uma pessoa racializada? E aqui eu vou falar uma coisa que às vezes vem de uma discussão sobre ser pessoa racializada ou não. Muitas pessoas falam assim, né, que se raça é um construto sociopolítico e que ela demarca esse lugar do não branco,
mas demarca esse lugar como a criação do branco. Fanon vai dizer, né, que o branco e o negro foram criados pela branquitude. E será então, perguntam as pessoas, que se raça é uma coisa que é tão ruim, por que a gente reivindica ser uma pessoa racializada então? Se a raça é esse lugar onde a branquitude, é esse discurso que a branquitude usa para poder produzir, sustentar, criar mais ainda a desigualdade, para limitar o acesso das pessoas, se a raça é isso, por que então a gente tem orgulho de falar hoje em dia que eu sou uma pessoa racializada? Por que eu estou gravando um episódio para falar sobre quando você se percebeu uma pessoa racializada? Ou seja, se raça é esse componente teórico, esse grupo de análise antropológico, social, das ciências humanas, para a gente analisar o que não é branco, nesse lugar mesmo onde o branco produz a desigualdade, por que então que as pessoas querem ser racializadas? Isso não parece contraditório? Me perguntaram isso esses dias. E eu digo que não. Eu digo que não é contraditório. Isso faz parte de um movimento onde a gente reivindica também esse lugar de existência. Para a gente reivindicar esse lugar de existência, ao contrário do que algumas pessoas dizem por aí, que para você acabar com o racismo, a gente tem que parar de falar sobre isso, porque nós somos todos iguais. Em vez dessa hipocrisia, a gente tem que entender que nós temos que reivindicar o nosso lugar de não pessoas brancas, porque ao longo de toda uma constituição subjetiva, histórica, social, material também, a gente se coloca nesse lugar que não existe de sermos pessoas não brancas que se veem como pessoas brancas. E a gente fazendo esse movimento de tomar para si essa categoria e construir sobre ela a nossa racialização, a gente está falando ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa branca. E esse movimento de falar para si, de se reconhecer, de transpor esse lugar de não ser uma pessoa branca, entender-se, né, enquanto não pessoa branca, é um movimento muito necessário, muito importante para a nossa emancipação individual e coletiva. É só saindo desse lugar do branco, supostamente branco, ou se a gente quiser pegar o que Lélia Gonzalez falou, desse lugar da jabuticaba, é só saindo dessa posição de jabuticaba que a gente vai entender que nós não somos pessoas brancas. E tem essa metáfora de Lélia Gonzalez, né, de jabuticaba. Tem uma outra metáfora que o pessoal usa, outra figura de linguagem desse tipo, né, que é assim, a pessoa Oreo, que é aquele biscoito, né, que ele é preto por fora e o recheio é branco. Pessoas amarelas também costumam usar uma expressão que é a banana, que a pessoa é amarela por fora, branca por dentro. E aí eu acho muito engraçado pensar nessas coisas, porque existem dois lugares onde usam essas terminologias que eu já ouvi usando. Por exemplo, a branquitude adora dizer que uma pessoa negra, mas que é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bondosa, muito gentil, generosa, inteligente, uma pessoa educada nos moldes que dizem ser educado aí. Dizem que essa pessoa negra, ela é uma pessoa negra de alma branca. Alma, né, no significado cristão, religioso, a gente sabe que é o lugar mais profundo do nosso ser e é aquilo que no fim das contas vai subir ao céu e ficar eternamente com Deus ou eternamente no inferno. Então a alma é o que de fato importa na pessoa. A cor, a pele, tudo isso vai acabar, né, segundo a narrativa bíblica, e o que vai sobrar é a alma, e a alma vai ao céu com Deus, o melhor lugar e o único objetivo do cristianismo. E a sociedade eurocêntrica, ela produziu esse cristianismo distorcido, se é que o outro não era, né? Mas ela produziu um cristianismo distorcido para basear a sua colonização, certo? Então, continuemos. Por isso que dizer que uma pessoa é negra, mas que ela tem a alma branca, é querer dizer que o fato de ter esse recheio, essa alma branca, torna ela uma pessoa muito boa. E isso a gente vê no livro também, Pele Negras, Máscaras Brancas,
quando um comentário ali numa narrativa, uma das pessoas fala: olha pra você, você é quase como um de nós, você só é uma pessoa negra, mas você é branco, você pensa como branco, você fala como branco, você entende como brancos, e você vai casar com uma pessoa branca, você é praticamente dos nossos. Mesmo sendo negro, você é dos nossos. Então essa expressão, negra, uma pessoa é negra, mas tem alma branca, a branquitude mobiliza essa expressão como um lugar de salvação, como um lugar de dizer que, olha, você não está perdido. Ser uma pessoa negra não te torna alguém horrível, porque por dentro você é uma pessoa branca. Só que quando a gente, pessoas racializadas, usamos essa expressão, Oreo ou então jabuticaba, nós estamos usando a expressão não num lugar de salvacionismo, como faz a branquitude, mas num lugar de questionamento. A gente está invertendo essa lógica e dizendo: cuidado, o embranquecimento, que ele é psicológico também, e acho que aí cabe muito bem essa metáfora, esse embranquecimento psicológico ele começa de dentro. Ele parte de fora de todos os sinais, estímulos e aprendizado, mas a convicção começa de dentro. Os comportamentos que a gente vai emitir socialmente, ele tem essa base também psicológica, né, do comportamento. E a gente ser uma pessoa Oreo ou uma pessoa jabuticaba é uma crítica que nós, pessoas racializadas, fazemos a nós ou aos nossos arredores e semelhantes para dizer: você é uma pessoa negra, você não precisa carregar essa nominação branca. A gente faz no lugar da crítica, em resumo. E a pessoa banana, dentro das pessoas amarelas que falam isso, também vem nesse mesmo lugar. É uma pessoa que ela é amarela, ela é uma racializada amarela nos termos materiais, né, e subjetivos, mas ela ainda se comporta como uma pessoa branca. E também entra no lugar da crítica. E aqui acho que cabe um outro adendo quando fala de racialidade, racialização, né? Eu expliquei por que a gente reivindica a raça. A gente reivindica porque é o nosso lugar também de disputa de uma não branquitude, de um não embranquecimento, de um enegrecimento, de um amarelimento, de um tornar-se e retornar-se indígena, né? Por isso também tem o termo indígena de retomada, reconhecer-se na cultura que não é a branquitude. Esse é um lugar. Agora, uma outra dúvida que aparece quando a pessoa fala de ser racializada ou não, é bastante curiosa até, que é no sentido de que as pessoas, e algumas pessoas acham que ser uma pessoa racializada é ser uma pessoa que tem conhecimento sobre a questão racial. E geralmente isso aparece no contexto de letramento, né? Então, para muitas pessoas, ser racializada é ser uma pessoa que se entende, uma pessoa conhecedora dos discursos raciais, que estudou sobre racismo e antirracismo, sobre raça e etnia, e por isso, por ter acumulado um conjunto de saberes, um corpo de conhecimento, essa pessoa ela é racializada. E não é sobre isso. Uma pessoa que tem essas condições que eu falei agora, ela é uma pessoa que, na melhor das hipóteses, ela tem um letramento racial. E ter letramento racial não necessariamente passa por ser uma pessoa racializada. Ser uma pessoa racializada é ser uma pessoa não branca. Isso é ser uma pessoa racializada. E onde que essas coisas se cruzam? Uma pessoa racializada não necessariamente também tem letramento racial. E faz parte, e eu considero até que é uma das mais importantes do racismo, essa prática de não conhecer-se, de não saber, primeiro, que você é uma pessoa racializada, embora você não consiga deixar de ver isso, e aqui eu quero chamar a atenção de novo. Não é porque você é uma pessoa não branca que você se nomeia nesse lugar de ser uma pessoa não branca. Porque, aí eu continuo, o racismo, ele opera na subjetividade. As pessoas tendem, como a gente viu também aqui na nossa leitura inicial, a pessoa, digo, mas a branquitude, os conhecimentos, os conteúdos que estão disponíveis por aí, tendem a tratar o racismo como essa tinta, essa camada de tinta que cobre toda a nossa história da humanidade, que cobre a história da Europa, a história do colonialismo, da colonização. Existe esse lugar onde a colonização aconteceu e o racismo é uma tinta que pintou a colonização ali para a gente saber que ele existe. Só que não é assim. O racismo ele não está na margem, na superfície das construções e das solidificações da história. Não está na superfície da materialidade do colonialismo.
O racismo, ele está dentro, por fora, por cima, por baixo. O colonialismo, ele é racista. E mesmo que o termo racismo e raça tenham sido cunhados mais recentemente na história, mesmo que na história do Brasil o termo racismo tenha sido mais empregado a partir do século XIX, com, primeiro, a suposta abolição da escravatura e a construção e reforçamento das teorias raciais, por mais que o primeiro Congresso Internacional das Raças, que aconteceu lá em 1911, em Londres, tenha sido um grande marco dessa construção de teorias raciais, e a partir daí raça começou a ser um termo empregado com muito mais força dentro desses projetos coloniais e racistas, por mais que isso tenha acontecido, todo o desenvolvimento da história, todo o desenvolvimento do Brasil, se a gente quiser falar aqui da nossa casa, foi construído a partir dessa desigualdade baseada numa etnia, numa cor da pele, numa significação dada à cor da pele. Esse processo inteiro é sobre raça. Não é porque uma coisa foi nomeada agora que ela passou a existir agora. Ela foi nomeada, mas os processos vêm de antes. E é nesse lugar, é nesse movimento que a nossa percepção de quem nós somos não necessariamente vai passar pela nomeação. Uma vez eu estava conversando com uma grande amiga lá de Salvador, é uma pessoa que a gente estudou um período juntos, aqui online mesmo, e a gente estava conversando, a gente estava trocando muitas ideias, falando da vida, e uma conversa longa e muito boa também. Aí, em algum momento, por alguma razão, a gente entrou numa conversa de identificação, de autodeclaração e tudo mais, porque eu percebia que essa minha amiga começava a falar algumas coisas sobre esse tipo de assunto, e eu ficava me perguntando, mas será que eu estou entendendo errado? Será que eu estou entendendo de outro jeito? Aí eu perguntei, amiga, como que você se autodeclara racialmente? Quando você tem que preencher essas coisinhas do censo e das pesquisas, como que você coloca? E ela respondeu com muita naturalidade. Ah, eu me vejo como uma pessoa branca. Aí eu parei assim, fiquei olhando bem para ela, que era uma videochamada, né? Olhei para a foto dela e falei assim, tá. E por que que você se vê desse jeito? Ah, porque eu sou, né? Aqui em Salvador, você olha para isso, você olha para aquilo, você vê tal coisa. E começou explicando algumas questões do dia a dia. E eu não quis falar nada, porque eu acho que existe uma coisa entre a gente ficar nomeando e apontando o dedo para a pessoa dizendo você é ou não é isso ou aquilo, que pode ferir esse processo da pessoa se autodeclarar, né? E dela se perceber uma pessoa não branca. Eu acho que sim, a gente pode dar pistas, fazer perguntas e apresentar, sugerir informações sem querer arrancar essa pessoa de uma vez do lugar que ela tá, porque isso pode ter algum tipo de machucado e dor. Mas a gente pode sinalizar se a pessoa permitir. A gente parou a conversa, a gente conversou mais, na verdade, né? Aí acabou a conversa ali no dia e tudo mais. Pouquíssimo tempo depois, essa amiga me procura e fala, nossa, Andreone, aquela pergunta que você me fez não saiu da minha cabeça de jeito nenhum. Não saiu da minha cabeça, porque depois disso a gente começou a conversar, né, sobre Salvador, sobre a população de Salvador predominantemente negra, os lugares sociais dos corpos, como que as pessoas brancas estão e tal. Aí ela falou assim pra mim, depois daquela nossa conversa, eu não consegui parar de pensar sobre isso, e hoje eu me vejo como uma pessoa não branca. E para vocês saberem, essa amiga é uma amiga amarela. O pai dela é filipino e a mãe dela é de ascendência indígena. Tudo que essa amiga não é e nunca vai ser é branca. Fenotipicamente, você olha para ela, você não tem a menor sombra de dúvidas de que se trata de uma pessoa amarela. É uma pessoa amarela com fenótipos bem marcados mesmo. E essa pessoa, mesmo assim, se identificava como uma pessoa branca. E quantas pessoas amarelas eu já vi, já conheci, já ouvi falando que por muitos anos se identificaram como uma pessoa branca. Porque aí tem uma outra coisa na sociedade, né? Nessa nossa dicotomia racial, a sociedade pinta de que existe brancos e negros. A maior parte das discussões raciais que a gente vê, a maior parte das falas sobre racismo remetem a racismo de brancos contra negros. E essa dicotomia profundamente enraizada, falando dos brancos e negros, faz com que pessoas não negras e não brancas estejam ou em um não lugar, ou que sejam fortemente seduzidas e assimiladas pela branquitude. Se pessoas negras
muitas vezes não querem ser pessoas negras, imagine uma pessoa que está numa sociedade em que só existe o branco e o preto, e ela sabe que ela não é uma pessoa negra. Ela tem certeza que ela não é pessoa negra, primeiro, pela cor da pele. Estou falando aqui de pessoa amarela, por exemplo, ou de uma pessoa indígena que antes não estava em processo de retomada, e essa pessoa sabe que a pele dela não é negra. E ela, portanto, não é igual a esse grupo. Só existe branco e negro, ela é o quê? Ela é branca. E não foi por tanto tempo, no senso, né, de autodeclaração, que existiu esse lugar de colocar a sua racialização de amarela, né? Isso não é uma coisa antiga, tanto quanto a gente imagina. Então, as pessoas amarelas tendem a esse lugar de identificação da branquitude e se assimilam mais rapidamente a isso, porque essa dicotomia é uma dicotomia sedutora. Ela seduz todas as pessoas, todos os corpos, para que pertençam a uma categoria. E a ideia é que todo mundo se olhe e se localize dentro da branquitude. E aí vem os grandes desafios de se perceber uma pessoa racializada. Uma amiga também, recentemente, uma amiga negra, ela tem se questionado profundamente dos espaços que ela frequenta. Porque aí a gente tem um outro lugar, né? A gente está falando também de pessoas e seus espaços, a depender da sua classe, da sua profissão, do seu local de trabalho, a sua referência vai ser toda branca, o lugar para onde você vai ter só pessoas brancas, o que vão falar vai ser só sobre branquitude, vai ser só sobre um monte de coisa branca, embranquecida. E isso tende a construir um ideal de que tudo que a gente vai construir vai estar dentro daquele ambiente. Pessoas acadêmicas, não que isso seja uma desculpa ou um reforçador que deva ser levado em conta como estimulante necessariamente, mas pessoas negras que frequentam muitos espaços de poder, de decisão, espaços acadêmicos, espaços de maior ascensão social. As maiores pessoas, a maior parte das pessoas que estão ali são pessoas brancas, porque o racismo ele organiza a sociedade nessa separação também material e geográfica. Então essa pessoa que cresce nesse espaço, que cresce num ambiente onde raça não é um comentário, não é uma coisa pautada, ela tende ao embranquecimento. O embranquecimento, gente, ele é fetichista. Fetiche não é ruim, não é um defeito, mas existe um comportamento de indução, orientação e direcionamento do gosto. E a branquitude ela atua nesse componente de induzir o gosto e orientar o nosso desejo. Portanto, a gente que frequenta espaços brancos, ou predominantemente brancos, não raramente vamos buscar por coisas brancas também. Existe no Brasil o que a gente chama de minoria modelo, que eu já falei em outros episódios aqui. Se você quiser ver o episódio tokenismo, é amor ou tokenismo, então relações interraciais para além do branco e preto, dá uma olhadinha lá que eu falo disso. Mas o mito da minoria modelo, ele é um mito por quê? Porque a gente tem as minorias sociais, e no caso as minorias raciais, né, que não é minoria no sentido de número, mas minoria no sentido de direitos e acessos, e até mesmo um termo perigoso, mas é isso, né, minoria nesse sentido de condições de acessar lugares sociais. O negro já é colocado logo de prática nessa construção do Brasil como o sujo, o imundo, o selvagem, o aculturado, a pessoa que não tem cultura, que não tem nada, não tem nem história se deixar. Isso é o lugar que a branquitude posiciona a pessoa negra. A pessoa indígena também, um povo preguiçoso, um povo que não quer saber de um progresso, que não tem Deus, não tem lei, não tem fé, não tem nada, não tem regra, não tem rei, não tem nada. Aí o que acontece? Esses daí não servem para representar o Brasil. Mesmo durante o romantismo, né, que o indígena foi representado como o exemplo do Brasil, era um indígena pintado de branco. Então não serve para ser um modelo de nada. Porém, a branquitude achou um espaço, e nesse espaço ela colocou as pessoas amarelas, nesse lugar da minoria modelo. Colocou a pessoa amarela por quê? Porque a pessoa amarela não é negra, não é indígena, mas também não é branca. Só que construiu-se um estereótipo sobre a pessoa amarela de hiperprodutividade. Lembra, né? Hiperprodutividade está super relacionado ao capitalismo, ao neoliberalismo, ao modo de produção capitalista que tem que produzir o tempo todo. E essa pessoa, esse grupo de pessoas amarelas, sempre colocadas como nerds, inteligentes, bom de matemática, organizada, certinha, perfeita, a mulher amarela, nesse lugar que a branquitude e a cisgeneridade e o patriarcado adoram, que é uma mulher submissa, cabeça baixa, que vai respeitar tudo que for falado para ela, de bons costumes e boas maneiras.
todo esse estereótipo construído propositadamente, vamos chamar assim, entre aspas, né, mas que foi historicamente construído, posiciona as pessoas amarelas nesse lugar da minoria modelo, ao ponto delas serem colocadas como uma referência de como ser. E é um grupo que vai ser aceito. Imagine o tanto de violência que isso coloca sobre essas pessoas, que mesmo quando não sabem, são impelidas a performar esse mito e esses estereótipos. São impelidas a ter que, para continuar tendo uma ascensão social, uma aceitação na sociedade, elas vão ter que continuar reproduzindo todos esses estereótipos. E a pessoa amarela que não reproduz os estereótipos, ela vai sofrer o peso e o pagar o preço de não reproduzir isso, porque ao não reproduzir, ela desagrada a branquitude. E de novo, quando que ela não vai reproduzir isso? Quando ela se descobrir uma pessoa racializada, porque a minoria modelo também atua nesse lugar de não dizer que você não é branco, mas não falar que você é também. Te coloca nesse lugar também de um limbo, de um lugar super complexo psicologicamente e cheio de angústias. Então, tanto pessoas negras quanto pessoas indígenas, porque vão dizer que se você vive na cidade, se você tem carro, se você tem celular, se você sabe ler, se você produz teoria, se você questiona o sistema, mas mora numa cidade, então você não é indígena de verdade. E tudo isso para tentar dizer, tanto para a pessoa amarela, para a pessoa indígena ou para a pessoa negra, que nós não somos o que a gente acha que é. Mas em nenhum momento também falam que a gente é branco, porque eles sabem que a gente não é. Então, tornar-se uma pessoa não branca, tornar-se uma pessoa racializada, é um processo tão longo, tão continuado e às vezes tão dolorido, que muitas pessoas não dão conta disso. E não dão conta não porque são fracas, mas porque o tempo todo, enquanto você se produz nesse lugar de racialização, a branquitude também produz nesse lugar de desracialização. E isso é uma coisa meio complicada de falar, né? Porque não é uma desracialização de fato. Ela sempre vai te racializar enquanto pessoa não branca, mas ela vai te seduzir para que você queira a branquitude. Para que você queira estar na branquitude. Porque se você um dia não quiser estar na branquitude, você vai reivindicar os direitos de coisas que são parecidas com você. De pessoas que parecem com você, você vai começar a consumir produtos, teorias, pensamentos e ideias de quem é parecido com você. E a branquitude, ela quer ser o centro, porque a branquitude, ela é paranoica e ela também é narcisista profundamente. Então, quando a gente entra nesse movimento de se descobrir uma pessoa negra, de se descobrir uma pessoa amarela, indígena, marrom, e a gente passa a viver isso, a gente passa também a perceber o peso da civilização. A gente passa também a entender que sair desse lugar é sair de um sofrimento agudo e enfrentar outros sofrimentos desconhecidos. E muitas pessoas preferem o medo e um terror já conhecido, porque você sabe onde ele dói, você sabe onde ele aperta, você sabe a intensidade do machucado, do que um desconhecido que você não sabe nem que horas que ele chega, se ele vai chegar agora ou depois, você não sabe onde ele vai doer, e você não sabe quanto vai doer, você não sabe como você vai lidar com a dor. E muita gente escolhe permanecer, escolher é um termo que não é bem colocado aqui, né? A pessoa acaba permanecendo num lugar conhecido de sofrimento, com medo de lidar com o sofrimento desconhecido. E lidar com a desembranquecimento, com esse processo de tornar-se uma pessoa racializada, passa por isso também. Passa por isso porque a gente começa a questionar os espaços que a gente frequenta e percebe que a maioria dos espaços são embranquecidos. Tudo aquilo que a gente já gostou muito de fazer, então não vou fazer porque não me sinto bem mais nesse lugar. Eu nomeei, agora eu não me sinto bem. Agora vamos para o lugar, vamos ler. Eu não quero ler essa coisa de branquitude porque não me inclui. Eu quero me ver. A gente, quando se racializa, a gente passa a ter vontade de uma coisa que a gente não tinha antes, que é a vontade de se ver. Quando a gente é uma pessoa embranquecida, não brancas, porém embranquecidas, a gente passa a querer só ver a branquitude sendo refletida em nós. Ver a branquitude sendo refletida em nós é como se a gente estivesse sendo instantaneamente ou imageticamente pessoas brancas, portanto, aumentando o grau de aceitação social ilusório, mas aumentando o grau de transitação, de trânsito social. E fazer esse embranquecimento é poder fluir com menos sofrimento, talvez. Só que se desembranquecer
A gente não quer mais ver a branquitude em nós, a gente quer ver a nossa raça e etnia em nós. Então a gente procura coisas que se parecem conosco. E aí você percebe, né, que desde ordens materiais como o espaço físico que a gente frequenta, as músicas que a gente ouve, as coisas que a gente veste, faz e fala, vai também entrando aos poucos no lugar subjetivo, inclusive do amor, do afeto. A gente não consegue mais ter um relacionamento com pessoas que não entendam essa questão racial, com pessoas que não olhem para a questão racial, da racialização, com esse lugar de entendimento de que existem diferenças, sim, não somos todos iguais, não somos mesmo. E o afeto, ele vai sendo construído nesse lugar ao ponto de também, e não raramente, a gente buscar por relacionamentos com pessoas também racializadas, porque a gente já sofre diariamente o peso da civilização branca, o peso do racismo, da branquitude, no dia a dia. Quando a gente está naquele momento de intimidade, de afeto, de cuidado, carinho, acolhimento, né, a gente quer também ter um espaço respeitado. E às vezes a pessoa branca não consegue lidar com isso, e ela vai emitir e cometer racismos cotidianos. E quando a gente busca por uma pessoa racializada para nossa construção afetiva, a gente também está procurando um lugar onde, inclusive nos afetos, o desejo, a fluidez, o direito de falar sem ser o tempo todo tratado na defensiva, possa acontecer. A questão é, nós estamos mesmo nesse lugar? Você está nesse processo de de se desembranquecer e se racializar, se entender uma pessoa racializada? Como que é isso para você? Como que a gente tem feito? Quais são as redes? Porque isso é muito importante, né? A gente construir redes e espaços que vão falar sobre isso, porque um outro momento desse processo de se racializar é uma solidão muito grande. A gente se constrói nesse lugar de constituição desracializada e a maioria das pessoas que estão ao nosso redor para que isso aconteça, muitas vezes são pessoas que não se percebem racializadas ou são pessoas brancas, uma rede inteira de pessoas brancas. Quando a gente cria e entra nesse movimento de saída e passa a se nomear pessoas racializadas, a gente sente uma solidão, porque a nossa rede inteira foi construída num outro aspecto. E as pessoas estão ali no lugar, não por acaso, onde não falar muito sobre raça e racismo é uma estratégia até de sobrevivência e de manutenção daquele grupo, daquele espaço, daquela localidade. E as pessoas não falam disso nunca porque está mantendo aquele grupo daquele jeito. Na hora que você começa a falar, aí você pode começar a perturbar aquele meio. Ou você continua perturbando e essa perturbação vai racializando outras pessoas, ou aquilo te desloca para um lugar de solidão, onde você não tem nem com quem falar. Mas aí a gente começa a buscar por grupos, por pessoas, por amizades, por afetividades que vão falar sobre isso, que vão trazer a raça no centro do debate, e a gente começa aos poucos se aproximando de ambientes onde falam isso. E eu repito, não é um processo passivo, tranquilo, fácil. É um processo de investimento de energia e de gasto de energia. A branquitude, ela opera justamente porque, enquanto seres humanos, nós queremos buscar por um lugar de conforto ou de menos desconforto. Racializar-se traz um conforto psicológico muito grande depois, mas para a gente conseguir esse processo, a gente enfrenta muitas coisas. Olhar-se enquanto pessoa racializada para o Brasil é você identificar a cada esquina um processo da colonização. É você identificar na fala, no gênero, na produção do afeto, do gosto, da mídia, da produção, até mesmo da própria comida, do modo como a comida é feita. E tudo que você olha com um olhar racializado, você vai ver as marcas de sangue da branquitude. Isso pode causar um sofrimento incômodo, por isso a gente precisa se aquilombar. A gente precisa se juntar também com pessoas que estão falando sobre isso para que essa solidão não produza em nós um efeito reverso, que é chegar até a olhar, a mirada do antirracismo, olhar-se enquanto pessoa não branca e desistir e voltar. Eu já vi isso acontecendo, pessoas que vão no processo de desconstrução, mas a dor é tão grande, a solidão é tão profunda que elas retomam e voltam. Isso não é incomum. A gente tem que se juntar com pessoas que estão falando sobre isso. E é isso que eu queria trazer hoje, né? Esse processo de tornar-se uma pessoa
racializada não é fácil. Neuza Santos fala no livro Tornar-se Negro, momentos e falas cotidianas de pessoas que eu já ouvi na minha vida. E para além de ouvir, eu também já busquei. Tem falas que ela coloca, por exemplo, de mulheres e meninas e mães falando para suas filhas: olha, você tem que casar com uma pessoa branca para você clarear a família, para você limpar o seu útero. Esse é um processo biológico e psicológico. Case-se para limpar o seu útero. Óbvio que a pessoa não vai limpar o útero nenhum porque não está sujo. Mas nascer uma pessoa branca quer dizer que saiu de você um ser branco. Você se limpou. E case-se com uma pessoa branca para que você limpe a sua família. E esse é um clareamento biológico, mas o clareamento também subjetivo é aquele em que a gente busca em marcas de comportamento, discurso e fala se aproximar de uma pessoa branca, da branquitude. A gente faz esse movimento. E na minha vida eu já vi por muitos anos esse lugar onde não ser aceite como eu era e como eu sou, me faz querer ser uma pessoa aceita. Então eu vou buscar em marcas de branquitude. Inclusive de desejar pessoas brancas, me casar com uma pessoa branca. Já fui uma pessoa casada com uma pessoa branca. E por alguns anos até, um bom tempo. E isso me fez aprender profundamente sobre raça e racismo. Como que isso acontece no interior da relação e como a gente busca por isso. Como que a gente está se desracializando? Se desracializar também, se racializar, né, na verdade, se racializar, se desembranquecer, eu digo, se racializar também é a gente olhar que existem outras racialidades. Uma pessoa que se racializa, que se fecha no seu antirracismo, não está praticando antirracismo, está construindo outro conjunto ali de fechamento. Uma pessoa amarela que agora sou uma pessoa amarela e o seu antirracismo acabou por aí, eu quero só ser uma pessoa amarela porque eu não quero ser uma pessoa branca, não garante nada. Não garante muita coisa. Isso garante uma identidade racial, mas não a luta contra o racismo. Porque a branquitude também quer isso. Ela também quer que mais grupos se fechem e excluam pessoas negras e pessoas indígenas. É isso que é um projeto de branquitude também. E quando a pessoa amarela busca só se identificar enquanto pessoa amarela e esquece todos os outros processos, ela também pode cometer racismo contra pessoas negras e indígenas. Esse, pelo menos, é um ponto que eu penso hoje. E quando a gente está nesse processo de racialização, a gente tem que entender que o Brasil ele é produzido no racismo. A gente pode buscar mais informações, pode olhar mais coisas, pode viver mais. Então pense comigo, olhe aí com você, o quanto da nossa existência, da nossa vivência em sociedade, tem produzido em nós, primeiro, um desejo de não ser uma pessoa racializada, e segundo, quando foi que esse processo de buscar ser uma pessoa racializada aconteceu. Silvio Almeida fala que a gente nasce negro 2 vezes, né? A primeira é quando a gente nasce, é registrado em cartório ali, e a segunda é quando a gente descobre que é uma pessoa negra. E para cada pessoa tem um jeito diferente. Eu conto esse meu processo de racismo e racialização num episódio aqui chamado O Sol e a Negritude. Se você quiser, dá uma olhadinha lá também. Eu faço a leitura de um texto. E tá bem interessante, porque para cada pessoa é de um jeito. E é isso. Você se considera uma pessoa racializada? Como que foi isso para você? Quais foram os passos que você tem passado, seguido? E como que é isso hoje ainda, né? Porque esse processo não acaba. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?